Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Antes de mais, um bom ano a vocês e um bom ano aí em casa. Bom ano, obrigado. 2026. É o primeiro episódio do ano. Que vai ser estranho, porque eu cortei o cabelo e os próximos 5 estou com o cabelo grande. Portanto, não estranhem essa diferença. Mas pronto, espero que seja Pode ser muito rápido. Espero que seja um bom ano para vocês em casa e para nós também. Aqui, e continuemos aqui na bola a trazer-vos não só grandes convidados, mas também, como hoje, um episódio de opinião que queremos isenta. Tão isenta quanto possível. Tão isenta quanto possível. Eu também. Mas é isso, vamos fazer uma análise. A primeira volta do campeonato terminou, o Porto segue fulgurantemente em primeiro lugar e é por aí que vamos começar. 49 pontos em 51 possíveis, é uma primeira volta histórica. E por isso, Zé, o que é que tens a dizer sobre este Porto? Olha, acabou uma grande primeira volta da Liga Portuguesa e acabou uma ainda maior primeira volta no que ao Porto diz respeito. É a melhor primeira volta de sempre do Porto. Perdeu apenas, como disseste, 2 pontos, foi contra o Benfica, ou seja, num duelo com outro grande. Em todos os outros jogos, contra o Sporting, Braga e todas as outras equipas, ganhou. Eu acho que é uma equipa que raramente vemos nota artística, nunca vemos lances espetaculares, não é uma equipa muito associativa, é uma equipa bastante objetiva e um pouco direta, mas é uma equipa muito sólida. E à partida, se não sofres golos, estás muito mais perto de ganhar o jogo do que se sofres golos. E nesse sentido é muito semelhante ao que estamos a ver esta época, por exemplo, do Arsenal. Mal comparado, à escala, eu acho que é perfeitamente comparável. Uma equipa que não tem grande brilho no seu futebol, mas é muito pragmática, muito sólida, concede poucos golos e poucas oportunidades, defende muito bem, é muito agressiva e é muito intensa. E depois é muito pragmática. Quando tem que matar o jogo, quando tem que fazer um gol, faz. Viu-se em Braga, jogou pior que o Braga, em termos de qualidade de jogo e posse-bola e o que quisermos analisar. Até teve menos remates, mas teve um lance para fazer o 2-1, fez o 2-1 e matou o jogo. E depois é muito experiente e muito madura a gerir o jogo quando tem que o gerir, e a fechar o jogo, a impossibilitar o adversário de sequer sonhar com virar o jogo ou empatá-lo. Tem um plantel curto, por comparação aos dois rivais, ao Sporting e ao Porto. Curiosamente, é um plantel curto, é o que está a ter menos lesões, portanto, alguma coisa está a ser feita também nesse sentido. Sempre fomos dizendo que, bem, quando chegar janeiro, quando chegar fevereiro, a densidade competitiva pode ter lesões, depois vai ficar afetado, porque o plantel não tem muitas soluções, não se vai verificar Mas isso. a própria gestão do Farioli, eu acho que está a ser muito ao minuto do jogador. Como tem de ser. E em função do jogo que é. Por exemplo, ontem um jogo no Santa Clara, um relevado muito chato, onde a prática do bom futebol era muito difícil ver grande virtuosismo, e ele poupa um jogador criativo como o Mora, onde não ia acrescentar assim tanto se calhar lá dentro, e era um jogo mais de combate. Mas o ponto é mesmo esse, quando se tira o Mora e se mete o Gabriel Veiga, e quando se tira ou quando se tira o PP e mete o William Gomes, ou o Borja e mete o William Gomes, na frente talvez a diferença seja maior para as soluções que há, mas o Denis Zul está a ser bem aproveitado, o De Jong acrescenta o que pode acrescentar, embora esteja com problemas físicos agora. Parece que sempre que entra um jogador para o lugar de outro, o rendimento se mantém Na frente de ataque é claro, não é? E acho que isso é a grande valia do Porto. É muito, uma equipa que é agressiva, é consistente, concede pouco e é muito intenso sobre a bola e sobre o adversário, está sempre mais para ganhar o jogo, ganha duelos, ganha segundas bolas e, portanto, acho que já vamos falar do Sporting a seguir, é um bocadinho o oposto do que se vê no Sporting, que tem outras valias, mas nesta peça. E por isso é que o Porto merece, isto é mais que merecido estar em primeiro lugar, e se for campeão será mais que merecido também. Sim, isso estavas a dizer um bocadinho a teoria de Murphy, não é? Quando está tudo bem, as coisas tendem a correr bem, quando está mal também corre tudo mal. Acrescentando o que estavas a dizer, é a melhor primeira volta de sempre do Porto, só superada pela equipa do Benfica em 72-73, quando ainda eram vitórias a valer 2 pontos, e em que nesse ano o Benfica teve 100% de vitórias na primeira volta. É a 4ª melhor defesa de sempre em primeiras voltas, 4 golos em 17 jogos, um deles autogol em Alvalade. E depois também há outro dado que eu vi, penso que no 0-0,
que ontem, por exemplo, o Santa Clara teve só 0,29 de expected goals e em 10 dos 17 primeiros jogos o Porto, as equipas que jogaram contra o Porto acabaram com um expected goals abaixo de 1. Ou seja, isto mostra não só os gols que sofre, mas sobretudo a solidez defensiva, sobretudo os dois centrais, que eu acho que é a grande revolução. Eu acho que é coletivo, mas sim, tem ótima defesa. Sim. Sobretudo quando baixam ganho o bloco, aqueles centrais são, a jogar de frente para o jogo são fantásticos. E acho que esta primeira volta é muito mais mérito do Futebol Clube Porto do que propriamente de mérito dos adversários, ainda que o Benfica tenha perdido muitos pontos, sobretudo em casa, que não devia ter perdido ou que não se esperava que perdesse. Mas é uma primeira volta fantástica e é a prova de que em 5 meses se pode tirar um clube de um buraco autêntico em que o Porto se encontrava, na altura com um wannabe Bielsa, que era o Anselmi, e se põe um clube a jogar. Acho que é uma coisa, já não sei quem é que partilhou essa que eu vi, e concordo plenamente, que é como é que se continua a pagar tão pouco por treinadores. Ou seja, um treinador que é, e vê-se exemplos disso, se recuarmos ao início da década de 2010, Jorge Jesus foi o motor da mudança do Benfica, Ruben Amorim é o pai, entre aspas, deste novo Sporting, e agora o Farioli é um novo exemplo disso. Também há mais cadeira giratória nos treinadores que há nos jogadores, ou seja, os treinadores saem muito mais rápido que... Mas eu acho que um treinador como o Farioli, que chega, implementa um sistema muito objetivo, muito prático, muito vertical, tem a sorte e o engenho de ter uma direção que o acompanha nisso, que lhe dá precisamente as armas que ele precisa, e não abdica disso. Acho que isso é meio caminho andado para se levar ao sucesso. E, portanto, espero uma segunda volta. Acho que melhor é impossível, portanto, em linha ou ligeiramente pior do que foi até agora. O que já era bom. Sim. O que já era excelente portanto, será uma surpresa se o Porto não for campeão. E o exemplo disso é ontem. O Porto, mesmo quando não está tão bem, ganha. O Porto teve um expected goals muito baixo ontem. O mais baixo, pensou já não sei quanto foi, mas foi muito baixo. Mas o que é certo é um pouco por sorte. E o gol foi 0,71, ou seja, foi quase todo... Mas tem aquela oportunidade, matou o jogo e depois fechou o jogo por completo. O Santa Clara não teve hipótese. E é um jogo que é um bocadinho estrelinha de campeão, mas e num campo que era horrível. Pós uma sobrecarga de jogos assinalável. É um jogo com estrelinha, apesar do campo estar horrível, da equipa ser chata que é. O Santa Clara é uma equipa muito chata e no campo deles ainda mais. Como é que o Sporting foi lá as 2 vezes e como é que ganhou esses jogos. É difícil de jogar ali e o Porto chegou, fez o trabalho dele, vestiu o fato de macaco e venceu. E é assim que se ganham campeonatos. Sim, concordo e sem dúvida. Aquilo que torna o Porto o líder destacado que é neste momento é a consistência, e é também, e como vocês já foram referindo aqui um bocadinho, a capacidade de se adaptar e vencer em diferentes contextos e perante vários tipos de adversários. Tenho de destacar, já destacaste Farioli e indiretamente aquilo que eu vou referir, que é André Vilas Boas e a direção do Futebol Clube do Porto, pelo trabalho excepcional. O mercado de transferências foi exímio. Já tínhamos falado aqui há uns meses que, era difícil estar pior, ou seja, era fácil melhorar, mas a verdade é que o Porto deu um grande salto de qualitativo e não só pensou no curto, mas também como no médio e longo prazo do clube, pelos jogadores que contratou. E todos os jogadores vieram acrescentar qualidade e profundidade ao plantel. Se formos analisar todas as transferências do Futebol Clube do Porto, há aquela questão do Caramó, mas eu acho que foi um reforço para a equipa B, portanto nem conta. E foi apresentado como muito. Sim. E por isso, já referiram também a solidez defensiva é a chave do sucesso deste Futebol Clube do Porto e foi sendo cada vez mais, porque inicialmente vimos um Porto mais acutilante, mais pressionante, agora vemos um Porto mais em modo de gestão dos momentos de jogo e portanto 4 golos em 17 jogos é algo que eu não tenho memória. Tu disseste que foi o 4º melhor registro, não é? Acho que quando foi 90 e tal. Portanto, ou seja, é isso, é um facto que eu não tenho memória disso. E obviamente que
a chave do sucesso está obviamente na dupla de centrais que o Porto foi capaz de ir contratar, o Kiwior e o Bednarek. Sobretudo o Kiwior é um central para a realidade portuguesa muito, muito bom, e ainda por cima foi contratado ao Arsenal, portanto, onde não era um jogador desprezível, era um jogador de plano. Sim, era um jogador central, mas também jogava lateral esquerdo. Mas também tinha essa capacidade de jogar a lateral esquerdo. São verdadeiros teios defensivos. E depois, o próprio perfil dos outros jogadores que contrataram para a frente da defesa, Frauolt, Rosário, Veiga, o Borja, todos eles têm um perfil são upgrades no que toca à qualidade do Porto de iniciar a sua pressão e consequentemente ser uma equipa mais consistente defensivamente. Depois há aqui uma coisa que faz ressalvar, obviamente, contra este desnível que é entre o Porto e os rivais, é o facto de ter sido tão ou mais competente que eles contra os pequenos, ditos pequenos, com todo o respeito, mas o facto de ser superior nos duelos contra eles próprios, não é? Portanto, foi capaz de vencer o Sporting Alvalade, empatou com o Benfica, talvez num dos jogos menos bem conseguidos de... Eu acho que abdicou de ganhar. Sim, num dos jogos menos bem conseguidos taticamente por Farioli. E depois, tu falaste aqui da estrelinha de campeão, que também é necessária, claro, e teve no Santa Clara, que também a teve num jogo que tu referiste, que é contra o Braga. Exatamente. E faço aqui um parênteses ao Braga, porque Vista-nos, apesar de não se estar a adaptar muito bem à realidade das equipas que em Portugal defendem bloco baixo, contra os grandes tem feito grandes jogos. Fez um grande jogo em Alvalade, fez agora um grande jogo em Braga contra o Benfica, fez um ótimo jogo contra o Porto. Eu creio que o Braga foi a equipa, pelo menos a nível nacional, que melhor condicionou o Porto. Tem 65% de média de posse de bola na Liga Portuguesa. Sim, melhor condicionou o Futebol Clube do Porto, e mesmo nesse jogo contra o Braga, o Porto conseguiu ter essa estrelinha de campeão, soube resistir, e aqui a diferença, basicamente face ao Sporting, que são de 7 pontos, são precisamente esses resultados, que eu até mais à frente no Sporting. O Sporting tem 13 vitórias em 13 jogos contra abaixo do 5º lugar, e é precisamente os 7 pontos que os distinguem em relação ao Futebol Clube do Porto. Outro dado importante que também queria só ressalvar é o facto como o Farioli entendeu e foi entendendo melhor o Samu, e vemos um Samu em melhoria de rendimento, cada vez a marcar mais golos, ou está a limitá-lo mais àquilo que é o seu maior raio, onde ele pode ser efetivamente bom, que é dentro da área. Sim. Falavas aqui como é que tu referiste ao Bielsa? Ao Anselmi? O Anabi Bielsa. Ao Bielsa dos pobres. Tentou colocar o Samu muitas vezes descaído para a esquerda, e isso obviamente não era uma solução. Sim, para jogar buscar jogo atrás. Exato, vir buscar jogo atrás, isso não faz sentido. Por fim, em relação ao Porto, agora que vem a segunda volta, começa a pairar a teoria de que Farioli e as equipas de Farioli quebram o rendimento na segunda volta. É um facto que aconteceu no passado. Eu agora acho que em Portugal parece-me improvável, precisamente por este Porto que temos visto nos últimos jogos, que é um Porto mais cauteloso, a gerir os momentos de jogo, mais cínico, a própria gestão física dentro do próprio jogo. E também vamos ver a importância que ele dá à Liga Europa. Exatamente. Pode contribuir para esse abrandamento de forma ou não. Sim. Acho que essa Liga Europa poderá ser decisivo o jogo com o Sporting, em que se conseguir um bom resultado e destacar-se ainda mais, pode atacar a Liga Europa. Mas depois há aqui um ponto-chave para fechar, que é a contratação de Tiago Silva, que parece também ser uma vacina para aquilo que de pior pode acontecer a este Porto, e que toda a gente vaticina que poderá acontecer, que é uma quebra de rendimento e consequentemente uma quebra psicológica. Eu acho que não. Acho que o Tiago vem... Ou seja, eu acho que o Tiago pode libertar o Pablo Rosário. Ou seja, o Pablo pode assumir mais a função de 6, o Varela se calhar pode ser gerido de outra forma, eventualmente integrar mais a Liga Europa, e dar espaço ao Tiago para integrar jogos mais domésticos. Mas tu vias o Tiago Silva a fazer uma dupla com o Kiwior? Com o Bednarek parece-me improvável. Sim. Eu acho que é impraticável colocar o Tiago Silva e o Bednarek em dupla. O Pablo Rosário muitas vezes tem sido utilizado como terceiro central, correto? Sim. Ou seja, mas eu acho que onde ele poderá ter mais rendimento até é trinco. E ainda para mais da forma como joga ao Porto. Vindo um terceiro central, que é o Tiago, liberta espaço ao Pablo Rosário para ganhar esse mesmo espaço, passa a redundância, no meio campo. Mas acho que é sobretudo uma contratação de experiência, de estabilidade e de saber reagir a momentos difíceis. Que eles vão surgir, não é? Eles surgem sempre nas épocas. Porque há Peripitos também, que eu acho que tem qualidade. Mas acho que ainda não conta assim tanto para o Rosário de Farioli.
Eu acho que o Tiago Silva, pela idade que tem, neste momento, eu acho que vem mais pela componente de liderança e extracampo. Não, também, naturalmente. Eu só estava a dizer desportivamente o que eu acho que. Qual é que é o racional para a vinda Mas de Tiago. mas eu só o vejo como essa opção com o Kiwior, não o vejo com o Bednarek. Sim, porque Ter uma Tiago defesa Silva e muito lenta, Bednarek muito, sim. como dupla de centrais, ainda que tu possas querer pôr o Kiwior a jogar à esquerda, eu acho que o Porto perde aí e arrisca-se muito contra equipas que têm uma boa transição rápida. Acho que pode ser fatal para o Porto tomar essa decisão. Por isso é que eu acho que ele vem mais com esta vacina e depois estamos a falar... Mas acho que não veio só alguém para acrescentar balneário. Não, eu acho que ele não veio para não jogar jogo nenhum. Acho que ainda assim não viria. com o objetivo de ir ao Mundial ainda. Poderá ser. Talvez. Acho que o drive dele deve ser esse, não é? Mas depois é aquilo. Tens uma dupla que é o Kiwior e o Bednarek Que não se desfaz. Sim. Eu até posso recordar aqui, puxar um bocado a fita atrás, na época em que vem Pep para o Porto, exatamente em janeiro, e ele mete o Militão à direita e o Porto faz uma segunda volta, não só por causa disso, mas também muito pior que a primeira. Muito pior que a primeira. Precisamente para ter que encaixar o Pep e o Militão no mesmo 11. Eu acredito. Mas acho que aqui não vai haver essa. Não, claro que não. Pode haver o Kiwior ir para a esquerda, num cenário em que podem jogar sempre todos. recurso, sim. Mas é só para dizer que eu acho que aquilo que ele traz, um dos grandes objetivos terá sido isso. É um jogador que ganhou quase tudo na carreira, ganhou Champions, só não ganhou Mundial. Ganhou Champions no Dragão, inclusive. Exatamente. Tem 31 títulos. Já esteve no Porto também. E por isso é um jogador que vem claramente dar essa experiência, é um jogador que venceu muitos títulos e portanto sabe, e esteve em balneários como líder perante situações dessas. Obviamente que em campo também poderá ser útil, mas tendo em conta a dupla que está formada, mas eu percebo a tua ideia, uma ideia interessante e acredito que também seja interessante. E acho que a ordem de raciocínios que ele vem para o Porto, essa mesma que estava a falar da questão do balneário e de liderança, poderá ser a mesma que irá levar o Ancelotti a levá-lo ao Mundial também, ele tanto com o ritmo. Claro. Imagina, no melhor dos cenários para o futebol do Porto, ele tendo sido campeão nacional, ganhar uma Liga Europa e ele a jogar... Mas acho que fosse pela questão do ritmo tinha ficado no Brasil. Sim, mas tem mais visibilidade a jogar na Europa. Quer dizer, passa a ser brasileira, daí não sei. Sim, também é um ponto. Mas pronto, mas avancemos. Só uma última nota, falaste bem do André Vilas-Boas. O Porto, desde que ele chegou, comprou muito bem, a meu ver. 163 milhões gastos, 250 vendidos. Dá um saldo positivo de 87 milhões. O que prova... E não é o que se gastou, é gastar bem, porque sim. Tudo o que gastou agora aparentemente vai ter rendimento. E a vender muito bem. E a vender ainda melhor, sobretudo. Sim. Há malta em Paris que ainda deve estar a perceber como é que o Otávio custou 19 milhões. Mas pronto. Falando agora do segundo classificado, Sporting. Podes voltar a começar tu, Zé? Sim, posso começar. Não é fácil fazer uma análise da época do Sporting, porque... É um bocadinho errática também. É impossível dizer que o Sporting está a fazer uma má época. Está a fazer uma época boa, no geral boa. Está em todas as competições, está bem na Champions, está na Taça da Liga, vai jogar hoje, porque a partida sai hoje, não é? Tem tido uma Taça de Portugal muito sofrida. Sim, exatamente, mas ainda está na Taça de Portugal. Sim. E está em segundo lugar na Liga. A 7 pontos do primeiro, é certo. É uma equipa que, eu diria, 95% dos jogos apresenta uma qualidade de jogo acima da média, um jogo associativo brilhante, um jogo posicional, sobretudo em termos ofensivos, brilhante, com momentos de nota artística máxima, ganhou 5-0 ao Rio Ave. Acho que já foram, se não estou em erro, 4 vitórias por mais de 4 golos em Alvalade, se não estou em erro. Ninguém pode olhar para isto e dizer que está a fazer uma má época. Mas o que é certo, e já vamos lá à parte estatística pontual, é que não se consegue... O Rui Borges disse no início da época, e voltou a dizer, eu não importo perder os jogos todos contra os grandes, eu ganho todos os pequenos, e sou campeão. Está errado. Está errado. Mas ainda está mais errado porque começamos a perceber quem é que são os grandes, não é? Portanto, o Gil Vicente é grande, o Braga é grande, porque o Sporting tem muita dificuldade. Lá está, porque a agressividade e intensidade que tem o Porto, o Sporting não a tem. Isto é um facto. Contra o Gil Vicente, a segunda parte, o Sporting ganhou muito poucos duelos, ganhou muito poucas segundas bolas, pouquíssimo agressivo sobre a bola, não sabe fechar o jogo. O Sporting não sabe trancar o jogo como o Porto sabe fazer. E como até o Benfica muitas vezes sabe fazer, embora de forma mais inconsistente. O Sporting não é uma equipa consistente. É uma equipa que ofensivamente, se tiver algum espaço,
consegue fazer coisas fantásticas e está muito bem treinada e muito bem mecanizada. Defensivamente não se pode dizer o mesmo. Está com muitas baixas, é certo. Eu acho que é algo que tem que se verificar, porque já é a segunda época consecutiva em que isto acontece. Dizíamos que o Sporting tinha excesso de centrais. Lembras-te no início da época tinha excesso de centrais. Está com falta de centrais. Tem que agora pôr o Mateus Reis ou pôr o Rómulo contra o Gil Vicente, da equipa B. Eu acho que ao Sporting falta, para além de alguma consistência tática que, enfim, mais treino, menos treino, pode-se chegar lá, falta uma mentalidade competitiva que é essencial e que é o que o Porto tem. Porque é certo que nós podemos ir às épocas anteriores e dizer, o Sporting na época anterior fez 41, agora está a fazer 42 pontos na primeira mais volta. Um ponto que na época passada. Até uma melhor primeira volta do que a época passada foi campeão, veja-se só. Mas temos um adversário que, ao contrário do ano passado, não falha, não perde pontos, vai fora, seja onde for, o campo pode estar um batatel e ganha o jogo. O Sporting também tem que se adaptar a essa circunstância e estar a 5 pontos é uma coisa, estar a 7 em janeiro já é outra. E o Sporting indo ao Gil Vicente, sabendo que o Porto no dia a seguir ou 2 dias depois jogava nos Açores com o Santa Clara, que aí podia escorregar, podia colocar pressão no adversário. Um Sporting com mentalidade vencedora, como temos visto nos anos anteriores, não perde, não empata aquele jogo, ganha o jogo, seja de que forma for. Atenção, desportivamente, não estou a falar de outras coisas. Não estás a falar de ciclone. Não estou a falar de ciclones nem nada. E, portanto, indo à estatística, o Sporting faz 42 pontos esta primeira volta, faz mais de um ponto que a primeira volta anterior. Atenção que a primeira volta anterior tem um mês de João Pereira, ainda tem mais um empate já com o Rui Borges em Guimarães, portanto, também não é um fenómeno, mas ainda assim é um registro positivo. Mas vamos ter atenção ao seguinte, se o Sporting fizer uma segunda volta igual à primeira, ou seja, fizer 84 pontos, nos últimos 5 anos só era campeão uma vez, e era ano passado. Portanto, nos outros 4 anos não era campeão. Com este Porto é impossível ser campeão com 84 pontos, diria. Não? O que o Sporting tem que fazer é mais do que jogar bem, como é que impõe o jogo. E eu disse exatamente isto no primeiro episódio que fizemos e que fomos nós os 3, julgo que em outubro. O Sporting não consegue impor este jogo a uma equipa que saiba defender, que saiba fechar o espaço entre linhas e, portanto, matar o Trincão e matar o Pote. Agora matar o Maxi Araújo e matar o Kenda, ou seja, quem estiver a jogar ali. Fechando essa peça-chave do Sporting, que são os 2 jogadores atrás da ponta de lança, o Sporting tem muita dificuldade em combinar num espaço central. Mais que tudo quando é pressionado mais acima. E tem muita dificuldade a sair a jogar quando é pressionado mais acima. Não obstante ter centrais fantásticos a sair a jogar, alegadamente, e tem mesmo o Inácio, que eu acho que é mesmo a principal valia dele é sair a jogar, porque defensivamente não, tem muitas falhas. E o Sporting, para além de que começa a época, e eu sou dessa opinião, com um plantel desequilibrado em algumas posições, e o custo paga-se agora. Obviamente o custo dos plantéis desequilibrados não se paga em agosto, nem se paga em setembro. E é muito bonito no início da época dizermos o Alisson, não quero personalizar, mas vamos dizer o Alisson como exemplo, é bom para suplente, é bom ali para terceira opção. Mas quando a terceira opção tem que ser titular, como é que é? Em que estado é que fica a equipa? Consegue ter o mesmo rendimento? E o Rui Borges veio dizer, sou um sortudo porque tiro um jogador, põe outro e mantém-se o rendimento. Errado. Isto não está a acontecer, pelo contrário, o Sporting está a baixar de rendimento. Jogou muito mal os jogos com o Santa Clara, jogou muito mal com o Gil Vicente, muito mal com o Braga. E, portanto, há alguma coisa no Sporting que não está a resultar. Globalmente, uma ótima época, boa época, mas há este pormenor que é um por maior. Se contra uma equipa grande não consegues impor o teu jogo minimamente, e não basta dizer que jogamos bem em 20 minutos, ou que o Sporting jogou bem em 20 minutos com o Benfica, ou jogou bem em 10 minutos com a Juventus, porque o jogo tem 90, 98, 99. Se contra os grandes não conseguem impor o seu jogo, e se o lote de grandes a cada jogo que passa está a aumentar, porque agora já o Gil Vicente também está nesse lote, alguma coisa tem que se fazer, sobretudo quando tem um adversário competente, o que não aconteceu na época passada. Sim, eu concordo e até começo por dizer isso, que é, falando de uma forma quase genérica, e se pudesse caracterizar este Sporting de Rui Borges, e já vem um bocadinho da época passada, é forte com os fracos e fraco com os fortes. Exatamente. Foi o que dissemos no primeiro episódio. Como o Jorge Jesus. Exato, como tu dizes que é o Jorge Jesus. Porque o Sporting, e aí tu já foste falando um bocadinho disso, o Sporting só parece estar confortável enquanto equipa quando está a maior parte do tempo instalado no último terço do adversário. Isto é um facto, ou seja, e neste tipo de contexto até o Sporting é a melhor equipa da Liga, contra blocos baixos. O Sporting tem muita facilidade em desmontar e acaba a maioria das vezes em goleadas neste tipo de jogos. Até por isso é que o Sporting é a equipa com mais golos marcados no campeonato, com alguma distância. E com a equipa perto da máxima força, efetivamente via-se que a personalidade que Rui Borges deu à equipa neste tipo de jogos, com inúmeras combinações por dentro e por fora, grande conforto ao Trincão a jogar por dentro. Atacar com uma linha de 6 em cima do adversário. Exatamente, a jogar em terrenos mais centrais, permitir ao Kenda, ao Maxi, ao Geni e ao próprio Pote, enquanto esteve, a serem elementos de quase
surpresa para o adversário pela forma como aparecem entre as últimas linhas e conseguem desmontar e criar muitas oportunidades. Porém, a outra face da moeda são os jogos grandes. Primeiro, acho que o Rui Borges ainda demonstra algumas dores de crescimento enquanto treinador na preparação destes jogos. Aliás, acho que até às vezes entra bem no jogo, mas depois a forma como gera o jogo a partir de um resultado favorável ou desfavorável, e o jogo da Luz é o exemplo máximo disso, em que o Sporting entra muito bem, pressionando, surpreende o Benfica, mas depois sofre o golo e acusa completamente a pressão. O Sporting na Luz, desde os 30 minutos até aos 99, quando acabou o jogo, fez 0 remates. Não foram enquadrados, fez 0 remates no total. E é precisamente nestes jogos em que o Sporting nota mais a ausência de Vítor Gyökeres. Se pode dizer que na maior parte dos jogos ninguém diria ou sentiria a falta de Vítor Gyökeres no Sporting, a verdade é que nos jogos grandes nota-se isso. Sobretudo com o Braga. E mesmo agora com o Gil Vicente, foi uma raridade o gol do Sporting. Sim. Que é uma bola colocada pelo Quaresma na profundidade. Para o Luís Soares é um golo raro, que antes era bastante comum, no Sporting. E há Gyökeres, e porque a própria equipa estava formatada para, perante situações de maior aperto, maior pressão, maior dificuldade de fazer o jogo, de pautar o jogo desde trás, lançava a bola e lá estava um homem que o fazia. E neste momento Soares não é claramente um jogador... Não é um jogador autossuficiente. Sim, não é um jogador para fazer isso. E depois é isso. Este jogo do Vicente acho que é um exemplo muito bom daquilo que são as dificuldades do Sporting em vários tipos de momentos. Outro, para mim, as bolas paradas no Sporting é algo que está muito mal trabalhado. O Sporting constantemente, aliás, contra o Gil Vicente foram 6 remates do Gil Vicente, um deles golo, que conseguiu fazer através de bolas paradas. Isso para uma equipa, ou seja, para uma equipa como o Gil Vicente conseguir surpreender tanto, ou seja, 6 remates é uma coisa brutal. É um número que é indicador de uma fragilidade clara do Sporting e que foi muito bem aproveitado, aliás. Já eu vou falar dele mais à frente, mas César Peixoto na leitura do jogo foi exímio. Não só nesse momento, até porque o Sporting já com o Bayern, que foi um jogo de grande sacrifício, sofre 2 golos em bolas que vão para o segundo posto sem ninguém a fazer a cobertura. Agora contra o Gil Vicente nem se percebe bem o que é que o Alisson estava a tentar fazer ali ao pé do ponta de lança do Gil Vicente. E depois o Sérgio Peixoto foi muito inteligente em perceber estas ausências do Sporting, porque a forma como montou um bloco médio com personalidade, percebeu que o Sporting está mais desconfortável quando é impedido de jogar e se instalar no meio campo adversário. Expôs as dificuldades de um Sporting que se viu refém de um ala direito, porque o Trincão descaindo mais para a direita, sempre com a tendência de ir para o meio, expõe Fresneda, que não decide muito bem, e depois à esquerda havia Mateus Reis, que também não conseguia dar a largura, e o Sporting viu-se uma equipa muito restrita naquilo que era a forma de desarmar o adversário. E só para terminar, mas não obstante este resultado negativo, eu acho que o Rui Borges até se tem conseguido, tu falaste um bocadinho nesta adaptação, até acho que ele se tem conseguido adaptar bem àquilo que os adeptos do Sporting já devem considerar como o seu maior adversário, que é precisamente as lesões. O Sporting apresentou-se contra o Gil Vicente com 8 ou 9 lesionados. 10 ausentes, a contar com a cana 10 ausentes. Mas mesmo assim, Rui Borges ainda consegue montar um 11 que pode-se considerar competitivo. Agora a questão está ao contrário daquilo que o Porto tem feito, que é a gestão dos momentos de jogo, a forma de capitalizar esses mesmos momentos, porque o Sporting poderia ter feito o 2-0 numa grande oportunidade do Luís Soares, não o fez. Uma rara transição ofensiva que o Gil permitiu. Sim. E acaba por falhar nos momentos decisivos, falhar nestes jogos grandes. Isso pode comprometer, como neste momento se torna muito difícil conseguir dar a volta nesse aspecto. Tem obviamente as taças, pode ainda fazer... E pode o Dragão fazer um brilharete e colocar um pouco em causa esta estabilidade. Mas será praticamente a última oportunidade do Sporting, creio, para conseguir dar a volta ao campeonato. Só dar aqui uma nota final, antes de passar a palavra à contratação do Luís Guilherme, que me parece muito aquilo que foi a contratação do Edwards, uma contratação a pensar em preparar o jogador para se assumir como titular, ainda que com uma diferença. O Edwards veio para substituir o Sarabia, que era titular indiscutível. Sim. Neste momento o Luís Guilherme vem, não havendo Geni pelo menos até março, falha, se bem que há, não havendo Kenda até março, se bem que Geni virá, mas haverá sempre tempo para Luís Guilherme, que é um jogador que, apesar da Inglaterra não ter tido as oportunidades que merecia, é um jogador com muita qualidade e que poderá ter
um grande impacto no Sporting nos próximos anos. Mas só dizer antes do Ricardo falar, que era o que dizíamos há pouco, o Sporting não é mais do que o simétrico do Porto, na forma como aborda os jogos e como gera os jogos. O que o Porto não tem em brilhantismo tem o Sporting, mas o que o Porto tem em cinismo, em consistência defensiva, pragmatismo no jogo, capacidade de fechar o jogo e de resolver o jogo, o Sporting não tem nada disso. E falta-lhe muita agressividade e muita intensidade. Bem, estamos com quanto tempo? Só para estarmos aqui orientados. Só para não ser muito redundante, até porque vocês 30 minutos. 30 minutos. Vocês já tocaram mais ou menos naquilo que eu considero o essencial. Portanto, fazer só aqui um sum-up do que se esteve aqui a falar. Em relação ao Sporting, eu não sou tão fatalista quanto vocês, o meu entendimento é... Eu volto à minha ideia inicial, eu acho que o quadro atual do campeonato se deve muito mais ao mérito e às valências do Futebol Clube Porto do que propriamente a de méritos, sobretudo do Sporting. Referimos há pouco, por mais que tenham existido contingências na época passada, o que é factual... Mas 3 empates e uma derrota com o top 5 é, de certa forma, algum de mérito. Ou seja, não depende só do Porto. Sim, mas ou seja, estamos a falar de empate com o Benfica, com o Braga a acabar, o empate ontem no Gil e a derrota com o Porto. Ou seja, é um campeonato normal dentro daquilo que se espera para um grande, se calhar um bocadinho abaixo, mas o que estávamos a falar ainda há bocado. No ano passado foi bicampeão com mais pontos nos campeonatos. Os adversários não tiveram à altura, não é? Pronto, mas está a ser um campeonato, a meu ver, normalíssimo da equipa do Rui Borges. Agora, entendo que as expectativas fossem outras. Não acho que exista uma mentalidade pouco competitiva, acho que não. O Sporting tem sobretudo quando, e é o que vocês estavam a falar, em casa, empolgado, quando o primeiro golo entra rápido, galvaniza-se e consegue fazer um carrossel ofensivo do adversário. Que mais nenhuma, sim, estou a dizer sem ser o Braga, o Benfica e o Porto, que mais nenhuma outra equipa consegue fazê-lo. Ontem não é uma questão de sumenos, vocês falaram e bem, há 10 indisponíveis, ou seja, isso tem impacto, por maior que seja o planeamento de uma época, 10 indisponíveis, grande parte titulares ou como bastante potenciais titulares. Ou potenciais titulares, tem sempre impacto. A falta quando ele fez um Mangas, por exemplo, que vem para terceiro lateral esquerdo, a falta que ele fez, a mentalidade competitiva, eu não acho que haja assim tanto. Eu vi praticamente todos os jogos de Sporting esta época, a forma como podemos criticar a forma como o Sporting aborda um jogo contra o Nápoles, por exemplo, mas a forma como encara um Bayern Munique nos olhos na primeira hora de jogo é de se assinalar. Portanto, não é qualquer equipa na Europa que se bate assim contra um colosso europeu. E depois eu acho que há uma questão central. Eu já disse aqui no primeiro episódio da temporada que o Sporting acertou em cheio na contratação de Luís Soares. Mantenho exatamente o que disse. Sem dúvida. Mas há uma questão muito premente, e ainda que ele não esteja agora a dar sequência no Arsenal, o que é certo é que o Vítor Gyökeres no ano passado era, e nas últimas 2 épocas, era o bombeiro do Sporting, no sentido que se o jogo está, porque lá estamos a falar do carrossel ofensivo que se consegue, o Sporting já fazia isso no passado. Agora, em jogos apertados, sobretudo a sair pelo Inácio pela esquerda, porque o Soares quando vem buscar é mais pela direita, mas o Gyökeres, apesar de ser destro, até ia buscar mais pela esquerda. N vezes a jogada do Sporting era bola sai no Inácio, 2 toques no máximo, volta ao Inácio e estica no Gyökeres. Isso acontecia com qualquer equipa. Sim, qualquer equipa. Era um modelo. Era um modelo. Por isso é que eu até acho que esta equipa tem muito mais dedo de treinador. Porque não tendo esse recurso, obrigam muito mais vezes a rendilhar o jogo. Mas não tem mais nenhuma alternativa, sem ser o jogo que tenta implementar. Já não tem essa alternativa. Agora tu tens um tipo como o Gyökeres que te salva, te desbloqueia pelo menos esses jogos. É mais jogos grandes. Obviamente faz toda a diferença. Todos nós lembramos a forma como ele tratou, entre aspas, o Otamendi. Várias vezes. Sim, e qualquer um. Qualquer central, o Prep também. Até o Pepe em Alvalade, até gravámos nesse jogo logo a seguir ao jogo. Sim. Foi uma segunda-feira. Pronto, isso obviamente é um outlier completo dentro de uma equipa e sobretudo dentro da Liga Portugal. Portanto, obviamente que isso faz diferença. Agora, acho que o Sporting não está arredado do título. Acho que o match point se ninguém perder pontos, será o jogo do Dragão.
E o Porto ganhando ou não perdendo, acho que acabou o campeonato. Isso é uma evidência e a luta será pelo segundo lugar. E em suma é isso, também para não ser exaustivo. Só acrescentar. Eu, mais do que comparar, como disse inicialmente, mais do que comparar se fiz mais pontos na época passada ou há 2 épocas do que vou fazer agora, uma questão de estatística, uma época só é boa ou má também consoante o adversário que nós apanhamos. O Sporting manter-se, a meu ver, com 7 pontos em janeiro, é muito difícil de ainda ser candidato a ser campeão. Com o Benfica de Bruno Lage. Para mim o Sporting está 99% arredado do título. E isso também influencia naquilo que se pode ser a competitividade de uma equipa. Uma equipa que só dura até janeiro não é uma equipa que fez uma liga competitiva. Porquê? Porque o adversário foi muito melhor, certo? Então, mas nós temos que competir com o adversário, nós não competimos sozinhos. A sucesso da nossa época está sempre em função dos adversários. Mas é por isso que, o Benfica, em 2004, é campeão com 65 pontos. Sim, mas ou seja... o Sporting, no ano passado, é campeão com 82. O Porto já fez 91. Ou seja, depende muito. Se o adversário faz mais pontos, nós temos que vacilar menos. Tá bem, e seremos mais competitivos se vacilarmos menos. E o Sporting vacila muito quando não pode vacilar. Não são os extremos que nos dão a norma. Ou seja, não são os 65 do Benfica, nem os 91 do Sérgio Conceição no Porto, que demonstram a regularidade. Mas a minha questão está a ser um campeonato normal, exceto o Porto. Mas a minha questão é a capacidade de responder em momentos-chave. Quando o Porto vai jogar com o Benfica, o Sporting jogou com o Braga e perdeu pontos. Quando o Porto vai ao Santa Clara, uma deslocação muito difícil, o Sporting perde pontos com o Gil Vicente. E tudo isto vai acumulando. Quando o Sporting pode realmente inverter a tendência, é incapaz de fazer. Mas os jogos também têm a sua história. Ontem, não é matemática, claro que sim. Ontem o Sporting faz um jogo normalíssimo, tem a oportunidade de fazer o 2-0 do Soares, que em condições normais metia sempre lá dentro. Tem uma expulsão que condiciona obviamente o seu jogo. O próprio gol do Gil é alvo de alguma controvérsia. São jogos. São jogos e deu um empate. Numa grande equipa, que é do César. Mas o campeonato não tem sido normal, porque temos um Braga praticamente a 20 pontos. E temos um Super Porto que, se fizer uma segunda volta igual a este, acaba com 98. Sim, exato. Portanto, exato. Não é de todo normal, e por isso é que deixa de ser aquele campeonato. Mas foi um encontro de uma ponta. E começou com o que o Zé disse. Muitas vezes se diz, ganhando os jogos todos de menor nível, pode bastar para ser campeão. Este ano não dá. Pois não, claro que não. Este ano não dá. E, portanto, por isso aí é que a grande falha... Mas não perdendo daria. Não, mas isto é a única... Por isso é que eu aponto isso como uma falha de Rui Borges e esta tal dor de crescimento, porque acho que o Rui Borges, pelo que tem mostrado, pode crescer, é precisamente na forma como aborda os jogos grandes e, sobretudo, durante o próprio jogo, como gera a equipa emocionalmente e fisicamente e em substituições. Poderá ser decisivo no futuro dele como treinador, não só no Sport. Estava a falar de um treinador que tem 10 indisponíveis. Mas não os tinha contra o Braga, não os tinha contra o Benfica, bem. Ou seja, não estou a falar esses jogos, é normal empatar, não é nenhum escândalo, não é nenhum crime de lesa pátria empatar contra o Benfica na Luz contra o Braga em casa no último minuto penalti é muito complicado infantil do É muito complicado uma equipa grande justificar que está 65 minutos sem fazer um remate na Luz. Claro. É muito difícil justificar. Não é uma oportunidade de gol, é um remate. Para mim é um indicador muito mais grave do que propriamente empatar o jogo. Mas é justamente porque não se conseguem pôr o jogo. Analisei o resultado. Analisei a postura. Isso nota alguma falta de competitividade. Mas é isso, passando ao Benfica. Ricardo, o que é que tens a dizer? Sobre o Benfica, ou seja, estamos a fazer um balanço de primeira volta. Aí sim, a perda de pontos já bastante mais penalizadora para a equipa de Mourinho, ou seja, estamos a falar de vários empates em casa, vários empates tardios ainda por cima, reveladores de uma equipa ali, essa sim, com algumas doses de crescimento e alguma inexperiência para conceder esses empates. Acho que pronto, há sempre no futebol, há sempre às vezes 2 pesos e 2 medidas para algumas personalidades, e também o justifica no caso do José Mourinho, fruto do percurso que teve. Acho que quem chega, não podemos ser redutores também, só olhar para os pontos, mas também não devemos ser alheios a eles. Um treinador que chega ao Benfica, é um Benfica que ele tinha elogiado e muito nesta época, quando era ainda treinador do Fenerbahçe, chega a esta equipa a 2 pontos da liderança e neste momento está a 10. Algo lhe tem que ser responsabilizado. Acho que qualquer outro treinador, basta ver como é que o Bruno Lage é expulso do... Eu não acho que o futebol de Mourinho tenha assim melhorado tão
tão significativamente. Até admito quem acha que o Benfica não joga melhor. Eu acho que joga, mas não acho que seja significativamente. Mas uma equipa, Bruno Lage, o empate contra o Santa Clara em casa, depois de um erro do capitão de equipa que atrasa mal, e uma eliminação contra o Karabakh, onde o Bruno Lage já estava a ser criticado antes do jogo começar, e um jogo que até começa bem, começa a ganhar 2-0 e acaba por perder, ditou a expulsão do cargo do Bruno Lage. Coincidência ou não, estávamos num ambiente de eleições também, que eu acho que há de ter precipitado tudo isso. E, portanto, um treinador que está a fazer o rendimento que o Mourinho está a ter, vejo uma tolerância muito maior. Quer por parte da imprensa, quer por parte dos adeptos, quer por parte de qualquer crítico de futebol. E eu acho que isso não é assim tão justo, atendendo ao projeto que ele está e ao papel que ele está a prestar. Não obstante, acho que o Mourinho contribui, sobretudo defensivamente, incutiu um modelo que poderá ter frutos no futuro. Esta jogada de ir buscar jogadores da Liga, um bocadinho a fazer lembrar aquele Porto de 2002, acho que é um ensaio que tem algum paralelismo, necessariamente, pelo tipo de jogador que está a ir buscar, sobretudo jogadores com fome. Mas estes jogadores são bastante mais caros. Bem sei que a inflação aumentou bastante, mas, ou seja, o Sydney já foi entre 6 a 8 se tudo lhe correr bem, a ele e ao Benfica. Fala-se também de André Luiz por 15 milhões, ou seja, já não estamos a falar propriamente de valores de Primeira Liga, ainda para mais para uma equipa de metade da tabela para baixo. E o Alex Amorim. E ainda Alex Amorim. Por 8. Do Alverca. E, portanto, também gosto muito. Não sei, custa-me, não quero estar assim injusto, porque ainda falta campeonato e ainda faltam as taças, que eu acho que é onde o Benfica vai apostar, mas não sei se este modelo é o melhor, até porque eu não sei se este Mourinho é um Mourinho de futuro. Atendendo a que há o contrato feito naqueles moldes, em que uma parte ou outra terão de se indemnizar em função daquilo que seja o desejo dele continuar ou dele não querer continuar. Eu não sei se a porta da seleção não será o caminho mais certo no fim do Campeonato do Mundo. Quer Roberto Martínez seja campeão do mundo e torne todos os portugueses muito felizes, quer não seja, e aí será o cenário mais provável, acho eu, para Mourinho entrar, que acho que é o melhor presente que ele poderá receber. Eu acho que se Roberto Martínez for campeão mundial, o treinador é José Mourinho a seguir. Não, eu acho que se Roberto Martínez não for campeão do mundo, Mourinho será, ou será-lhe oferecido esse presente para ele querer ver se o quer receber ou não. E acho que, mesmo que Roberto Martínez seja campeão do mundo, admito a possibilidade de quer o Mr. Roberto Martínez querer sair pela porta grande, quer o entendimento da Federação e do próprio Mourinho seja que ele se junte à seleção. Portanto, eu não sei se isto é um treinador de futuro, se não é um treinador que tem um ano de contrato e o segundo está ali preso por cláusulas atípicas. E, portanto, é isso. Quanto ao jogo jogado, acho que o Benfica é Pavlídios dependente. Estamos a falar de É o Guiocas do Benfica. Eu acho que é o Harry Kane do futebol português. Acho que mais um gajo que vem buscar tanto jogo. Perdão pela expressão, mas um tipo que vem buscar tanto jogo, que dá tanto ao jogo, que se cansa tanto em função do jogo e que mesmo assim consegue marcar 43 golos em 2025 e já lá vão 23 só esta época. Acho que diz bem daquilo que... E ainda por cima um Benfica com uma produção ofensiva diminuta face àquilo que já teve noutros tempos e face a equipas como a de Sport. Portanto, acho que já é isto. Depois também já vou picando o que vocês foram dizer. Eu posso pegar por aí, eu também trazia essa questão da Pavlidependência. Te chamaste como? Pavlidio. Gosto de chamar Pavlidependência. Mais simples. É assim, eu acho sempre difícil. Eu percebo isso e aliás, eu também pus aqui Pavlidependência em ponto de interrogação. É sempre difícil reduzir uma equipa a um jogador, não é? Mas a verdade é que, efetivamente, Pavlidis, os números são impressionantes, são grandes números, mas são ainda mais impressionantes se pensarmos que o Benfica não tem neste momento grandes jogadores criativos no plantel.
e o mais perto até poderá ser o Sudakov, mas que também está arredado da sua zona de conforto por outros motivos. Nem tem extremos ao nível daquilo que o Benfica teve e foi habituando. Não tem extremos. Não tem sequer. Não tem extremos. ilusionado. Não tem extremos. Tem Sheldon e, na ponta e os que têm não estão ao nível Exato. dos extremos que o Benfica habituou os seus adeptos nos últimos 15, 20 anos. Também referiste, e nós quando estávamos a assistir ao jogo contra o Sporting Clube de Braga, tivemos a comentar isso, que era impressionante como todas as jogadas em que o Benfica consegue chegar com perigo e criar perigo passam pelo Pavlidis de uma forma ou de outra. Ou ele a finalizar, ou ele a receber de costas como pivô ofensivo e a dar quase sempre de forma correta aos colegas ou colocando-os em posição de conseguir criar um desequilíbrio. Eu até acho que eu não tive tempo para fazer esse desafio, mas se tiver depois posso trazê-lo mais tarde, que era de ver quando é que foi o último gol do Benfica em que Pavlidis não intervém de uma forma ou de outra. É difícil. E a verdade é essa, quando o jogo não passa por ele, o Benfica tem muitas dificuldades para criar ocasiões de perigo. Vai-se falando aqui a questão do ter muitos penaltis, falava-se isso do Vítor Gyökeres, mas isso desmonta-se precisamente com aquilo que eu acabei de dizer. Ou seja, para já, eu acho que para marcar penaltis é preciso saber, por isso é que eu não estou lá, nunca marquei, e quando jogava não marcava, porque não sabia, ou falhava mais que os outros, é preciso saber marcá-los. E por outro, um jogador que tem tanta influência fora aquilo que são os golos, é impossível criticar de qualquer forma seja os números que ele apresenta, porque creio que foi quarto ou terceiro jogador com mais golos no ano civil. E já entrou no top 10 melhores marcadores do Benfica no século XXI, portanto é um dado também muito interessante e poderá acabar quase no top 5 se mantiver o ritmo esta época. Depois, falando um bocadinho de Mourinho, o Benfica é uma equipa, desde que ele chegou, mais reacionária, menos dominadora e muito focada na forma como vai defensivamente anular cada adversário. Que é precisamente aquilo que o Mourinho tem sido. É um expert a fazer isso, sim. É isso. Foi aquilo em que ele se tornou um expert. Aliás, contra o Porto, acho que se ele desse aulas numa faculdade, seria precisamente uma cadeia. Ele seria como defender. Seria o grande especialista mundial neste aspecto. O advogado do futebol. Exato. E muitas vezes está focado na gestão do resultado, tão focado na gestão do resultado, mesmo nos jogos em casa, que depois acaba a ser surpreendido por um Rio Ave ou por um Casa Pia, quando ninguém esperaria. Mas isso efetivamente tem a ver com a forma como ele gera esses mesmos resultados. E tal como disse aqui em outubro, Mourinho entra, à semelhança de Lage na época passada, com uma margem de erro mínima. A verdade é que entra com 2 pontos e neste momento já está a 10 do Futebol Clube do Porto, precisamente não só porque apanha este Super Porto, ou seja, vamos sempre voltar à questão de que estas distâncias é porque existe um Super Porto, mas também porque desde o início o Mourinho tem dado indícios e sinais do que o plantel que tem à disposição está longe de ser o seu ideal e manda mensagens. Não obstante eu ter a primeira é o Sheldrup e depois há o caso Ivanovic, que eu comparo a uma história que nos contam muitas vezes quando éramos crianças, e isto agora já não se vê, que era na escola, quando havia o aluno mais burro, ficava virado de costas com umas orelhinhas de burro para toda a turma saber quem é que ele era. É o que o Mourinho faz com o Ivanovic, ele mete-o à esquerda, encostadinho ali à esquerda, para toda a gente ver as debilidades que o Ivanovic tem e para dizer à direção, meus amigos, não dá, não dá, tem que ir buscar outro. E é precisamente outro sinal. E já se fala de Luca do Napoli, não é? Sim, fala de Lourenço Luca. E depois ainda tens a questão do Barreiro, que é colocado como primeiro homem atrás do Pavlidis. Primeiro, em linha com esta questão defensiva e esta preocupação em colocar o Benfica como um exército de médios que impedem a chegada da equipa adversária à sua baliza, e depois retira qualquer criatividade. E além de que, como disse, o Ivanovic não se fala, mas o Sudakov está muito limitado. Depois, os extremos, uma questão que no plantel do Benfica é clara e que falta, e por isso é que o Cabral, apesar de eu achar que é um jogador que precisa de evoluir um bocadinho, também é um jogador que estava na terceira divisão alemã há pouco tempo, é normal, mas é um jogador que vai trazer verticalidade. Olha, para o lado esquerdo tens o Sudakov, tens o Dal, e nenhum deles consegue dar essa verticalidade, nenhum deles consegue chegar com perigo e criar oportunidades junto à linha. Isso é, obviamente... No início havia se quisermos, uma Luqueba que é a dependência. O Mourinho parecia gostar muito dele. Sim, pois tinhas o Luqueba e o Dedic e do outro lado o Dal e o Sudakov, ou seja, não, estava inclinado, o campo está inclinado e também não favorece. Só para terminar, e reforçando o que tu disseste, esta questão da atualidade, e falando um bocadinho do mercado,
a hipótese de ir buscar, já foi buscar o Cabral, o André Luiz, mais o Alex Amorim, no investimento que pode passar os 30 e tal milhões numa equipa que já investiu. O Alex e o André Luiz acho que não estão confirmados. Não estão, mas ou seja, estão a ser falados. caso se vá buscar, caso que se confirme, Materializando. e tendo em conta as nossas fontes de que é Mourinho quem o está a pedir, parece-me, mais uma vez, um risco que o Benfica está a correr em termos do projeto ou da falta dele, em, depois de ter investido 130 milhões, investir mais 30 em jogadores que provavelmente são um pedido de Mourinho, mas que se Mourinho não fica e vier o treinador, poderá ter que reconstruir novamente o plantel. Exatamente. E não aproveitar esses jogadores. E tendo já gasto no verão 130. 130? E só antes de Sim, força. porque é só mesmo um parênteses, porque uma nota negativa também para aquilo que tem sido o comportamento do Benfica em relação à arbitragem. Não vou entrar por quem é que tem razão, quem é que não tem, se foi mais ou menos prejudicado. Isso, noutros fóruns, haverá quem saiba aferir a tal Liga da Verdade. Aquilo que E há várias. E não há de ser uma ciência exata nem única. Mas uma nota negativa para aquilo que tem sido o comportamento, aquilo terem partilhado o gol da vitória contra o Braga, as declarações que o presidente Rui Costa prestou ao fim do jogo em Braga, uma vez mais a aludir à arbitragem, alegando que isso é a forma de defender o Benfica. Eu acho estranho é que quem gasta 130 milhões de euros no verão, que agora se prepara para gastar mais 30, que já tinha gasto também umas boas dezenas em janeiro, portanto há um ano, porque é que não lhe perguntam porque é que está, se a arbitragem coloca o Benfica a 10 pontos em janeiro? Essa é que eu acho que é a questão central. Se é a arbitragem que implementou este modelo desportivo do Benfica, onde por 2 épocas se despedem treinadores e se vão buscar outros com uma ideia completamente diferente de jogo. Eu acho que essa é que é a questão que fica, mas pronto, se querem continuar a bater na arbitragem, que eu acho que não é boa em Portugal, mas também nunca foi. Pronto, fico-me por aqui. São interpretações. Acho que é assim que se engana ao povo, mas são formas de estar. Eu subscrevo inteiramente o que disseste. Até porque acho que se uma equipa for muito competente, não há arbitragem que consiga impedi-la de ganhar jogos ou ser campeão, ou seja o que for. Mas isso vem muito em linha com o que eu ia dizer. Eu acho que o Mourinho, não tendo grande mérito na melhoria desportiva do jogo jogado do Benfica, na minha opinião, em alguns jogos pode ter jogado um pouco melhor, mas eu acho que globalmente não há uma evolução do Benfica em termos de jogo. Acho que até há uma regressão nesse sentido de ser uma equipa muito defensiva, espartilha muito o adversário, mas depois não tem criatividade para ter qualquer jogo ofensivo digno de registro. E parece-me que há muito... O José Mourinho, na tentativa de trazer alguma autoestima também aos adeptos do Benfica, numa sequência de épocas muito complicadas, e numa época que está a ser complicada também, trazer alguma autoestima, trazer algum ânimo aos adeptos do Benfica, é também muito um treinador que usa desculpas várias, e ao fim de cada jogo é uma diferente. É uma diferente, não, geralmente é a arbitragem, e acho que isso é uma tentativa, por um lado, de mascarar as deficiências que o Benfica tem, e tem várias, porque o nasce torto tarda nunca sem direita, e o Benfica nasceu torto esta época, não obstante ter gasto muito dinheiro, o plantel é desequilibrado. Curiosamente, aqueles jogadores que o José Mourinho vem criticar, eu até acho que não são os mais criticáveis. Ele veio agora dar uma conferência de imprensa a elogiar imenso o Dal, que eu acho que é uma das pernas coxas do Benfica. Acho que o Benfica é coxa daquele lado, justamente por não ter um lateral esquerdo à altura. E foi muito elogiado por Mourinho, que é uma das razões, supostamente, para não dar oportunidade ao Obrador. Mas eu acho que o Benfica nasce tão desequilibrado que já não se vai endireitar. Esta época, é certo, obviamente, há de se endireitar no futuro e eu oxalá que sim. E acho excessivo também... Enfim, André Luiz por 15 milhões, acho irreal. Ou melhor, é um jogador ótimo, mas quer dizer, 15 milhões para o André Luiz em janeiro, acho pouco pensado, acho pouco planeado.
O Alex Amorim acho um ótimo jogador, 8 milhões sempre parece um bocadinho excessivo. O Sidney Cabral a Mas esse mesma coisa. potencial que tem. É verdade, é verdade. É um jogador especialmente jovem. Mas o barato e o caro também é. Exato. Sim, no No futebol. fim é que se vê, mas. Mas eu acho que são, ou seja, acho Mas há balizas. Ah, baliza. Eu acho que tem Não, alguma mas o Alex lógica. Amorim eu acho bem, sim, o André Luiz. que tem alguma lógica estas contratações. Privado do Luquebac, eu quero ir buscar outro desequilibrador, que é o André Luís. Um jogador mais criativo, mais... E a ausência total, o nexo de projeto. Não, ou seja- o que hoje é uma ideia, daqui a 3 meses já não vale nada. Mas, Isso é que me causa- isso é que o, me André causa Luís, perplexidade. o André Luís percebo, o Sidney Cabral percebo, até porque pode jogar de lateral esquerdo, ele pode jogar em várias posições, aliás, no E é campo. ambidestro, tem essas coisas. Mas o Benfica é uma equipa muito inconsistente, pouco criativa por opção, na minha opinião, até porque tem jogadores que podiam dar ali algum live de maior criatividade, ainda que sejam menos competentes defensivamente, já o Grupo é um deles, Prestiani e Espaços também é um deles. Mas lá está, o que nasce torto está a dar nunca sem direita. O Benfica nasceu desequilibrado no plantel que tinha, fez uma revolução em termos de treinador para uma coisa completamente diferente. O Mourinho estará nos antípodas do que era o Bruno Lage, em termos de modelo, e está a pagar a fatura. Quando o Benfica decidir estabilizar, ter um projeto pensado a médio e longo prazo, aí tirar a frutos. Continuar a gerir época a época, mercado a mercado, acho que vai continuar nesta corda bamba. Vamos jogar um joguinho? Vamos. Fala ligeiro, Querem jogar um depois. jogo? Vamos lá passar ao jogo. Pedir aí para colocar aí para os nossos espectadores. Vamos fazer uma tier list. Muito bem. Para quem não sabe, basicamente vamos fazer um ranking das contratações, de alguns dos reforços da Liga Portuguesa até agora. Estão aí 23, penso eu. Epá, espetáculo. Portanto, e basicamente, para quem não conhece este tipo de listas, o S portanto, é dedicado aos sumo-para-sumos. Uhum. Portanto, ou seja, o jogador excelente, o A é um muito bom, o B é um bom, o de C cima é um para baixo. satisfaz, Certo. o D é o negativo. Certo. Portanto, acho que começamos por um dos mais fáceis, não é? Se não me engano, ali é o Vitor Froholt. Froholt. Eu posso começar. O Froholt é claramente um S para mim. Para mim é um S. Sim. Sem dúvida. O Renato Santos nórdico. Já ouvi. Epá, coitado do Froholt. Já o ouvi chamar assim. Acho que é daqueles caras. Não, este aqui. Acho que falta afinar ali um bocadinho no momento da decisão, de tornar ali. Ainda agora viu-se, apesar de ter feito 20 minutos bons iniciais, acho que depois perde-se um bocadinho Jogador muito novo também. na decisão, mas é um miúdo, tem 19 anos, portanto, sem dúvida nenhuma, um S pelo preço que foi. Fantástico. Vai render uma transferência milionária ao Porto e Sim. se tudo correr bem vai Vai girar os patamares. ali a nossa gostei deste momento em colocar o Ivan Cavaleiro no S. A nossa Régia colocou o Ivan Cavaleiro no S. Mas sim, vamos ao Ivan Cavaleiro, já agora. Ainda por cima é perto da tua terra, não é? Hã? Tondela. Exato, é perto da nossa terra, ali de Tondela. Ivan Cavaleiro, que em tempos Uma era grande uma promessa esperança, do Benfica. não é? Sim. Uma Fez promessa. uma assistência para uma final do Benfica, penso, porque ele faz a assistência para o Isto tem que fazer essas coisas, eu não sei nada. para o gol do Lima contra Com o as Juventus. Fenerbahçe, Contra as Juventus. contra as Juventus. Uma bola a entrar, Ok. ele deixa passar. E que agora veio para o Tondela. É assim, Ivan Mas está a Cavaleiro fazer uma cresceu época muito. péssima. E para o nível Tondela é um jogador útil, não é? Mas eu diria que é um B, Eu vou dar um C. um C. Tu és mais castigado. Estava à espera que tivesse mais influência Eu no daria ao jogo do Rony Tondela. Lopes no C do que... Não, o Rony Lopes vou ser mais mauzinho. És o professor mau, eu sou o professor bom. Exato. Não, eu vou dar um C ao Ivan Cavaleiro, porque pronto, é como tu dizes. Mas a questão é que o Tondela é uma equipa que está... Sim, é Ou seja, verdade. a classificação não reflete tão bem aquilo Exato, que tem sido a exatamente. equipa. Não está aí o Félix também para ali. Podíamos ter posto, mas não pus. Mas então eu dou um C ao Ivan Cavaleiro. Tu dás o quê? Pode ser, eu vou contigo no C. Eu dou C ao Ivan Cavaleiro, se dermos C ao Rony Lopes também. Depois Eu não acho- percebi, acho que depende. Não impacto. vou destoar. Vais dar um C? Então é um C. Vou dar um pô. C, vou dar um Então C. agora ao Rony Lopes. Eu daria um C. Eu vou dar um D. O Rony Lopes não tem feito... Rigorosamente nada. Com todo o respeito pelo Rony Lopes. É isso, Mas também é mais um caso... Também tem- pelo Tondela e tem- por quem gosta dele. Tem vindo a decair um pouco na sua carreira, um jogador que prometia tanto também. Prometia muito. E é daqueles jogadores que eu acho que isso pode ser um tema para outro episódio, que é jogadores que saem da formação dos grandes para formações de equipas estrangeiras, que geralmente a coisa nunca corre bem. Então, o Rony Lopes é Quantas no D, translações teve o Rony Lopes no Sub-21? Não sei. Nós Este temos ver nos estreia-se pela seleção, penso eu. Pois eu estava na dúvida disso. Se sei se tinha contava chamado, no Mónaco. sei que foi. Mas vou ter que dar um D ao meu amigo Rony Lopes. Vocês dão um D também? Sim, eu posso ir contigo. Mas podes ir com o C. Depois a média faz esse. Ele der D. Mangas posso fazer?
Podes começar. Eu, Podes o pegar no Mangas surpreendeu-me, eu não esperava tanto, mas vou dar um B. Acho que é justo para o Mangas. Não é um jogador muito utilizado, agora está lesionado, infelizmente. Mas é um jogador que tem mostrado algumas características que até são interessantes, acho que para o campeonato português. Portanto, acho que pode ficar no B. Eu em relação ao Ricardo Mangas, atendendo a que custou 300 mil euros, isso sim são negócios. Isso é que só valia o patamar. É não é? isso. Isso é que são negócios, ainda que ele não tenha vindo da Primeira Liga, venha do Spartak e o contexto que está envolvido, mas isso sim são negócios de Primeira Liga, ou seja, ainda que atípicos, né, já não Mas se pode impossível. preparar disso, mas eu acho que os negócios que os grandes devem tentar fazer dentro da Primeira Liga deverão aproximar-se mais dos 300 mil do que dos 15 milhões. Sim. E portanto, atendendo àquilo que eram as expectativas dele, a formação dele, o percurso dele e sobretudo ao rendimento que ele está a ter, não desfazendo as suas redes sociais também, que são ótimas, eu diria que é pelo menos um B. Não, eu também dou bem por isso tudo, por toda a envolvência do jogador. Sim, eu diria que sim. Pelo menos um B. Até em termos de marketing, sim. está Isso é a verdade. render imenso ao Sporting. Isso faz falta, hoje em dia é importante. É isso, são métricas que depois acrescentam. Depois temos ali o nosso E amigo, foi pai recentemente, também temos aos Também, parabéns. parabéns. Em relação a é o ele. B de Baby. É isso, O Ben está Narek. tudo certo. Podia ser o C de Carly, mas acho que o B lhe Não, o B assenta é melhor. melhor. O Ben Narek eu daria um A. Já lá vamos ao Kivior, acho que o Kivior está num patamar ligeiramente superior. O Ben Narek eu daria um A. Pois, aqui está essa questão. É isso. É aqui que vai começar aqui a... Comparativamente, Exato. É que depois vamos... Mas essa é a minha dúvida. É que depois vamos meter o Benarek no C, no B, com o Mangas. Depois também não... Não, eu poria o Ben Narek Não há, no A. não há. Sim, Mas depois eu tenho que pôr o Kivio... Vamos pôr o Kivio no S? Acho que Não, tá justifica, bem. não é? Então pronto. Não temos de ter medo de dar notas altas. Vamos ter aqueles pessoas dando notas altas. Aquele Pronto. do Pai Natal, sim. Não, mas sim, o Benarek... Até porque depois sobra pouco para o S, parece-me. mas o S é mesmo aquela Mais categoria não, restrita. Só se pôr É lá dois ou três. fina flor. É fina. Então, mas vamos dar. Eu concordo, eu dou um A ao Benarek também. Leonardo Léo, eu vou dar um A. Grande melhor reforço do Braga. Muitas assistências. Como ainda vai sair esse episódio, Eu acho que como nos disse o Jota lá em cima, no Porto, como é que tardou tanto a chegar a um nível de grande ou a Há aproximar cerca de 2 épocas já se falava que o Sporting estaria interessado. Teve ali um bocadinho para dar estagnado no Casa Pia, dava para perceber que o nível dele era superior. E é um jogador que tem muitas assistências e contribui muito até para o jogo ofensivo do muito Braga. bem. Eu dou um A. Também dou um A. Patrick de Paula. Eu trouxe este queijinho. Este é o do queijinho. Patrick de Paula, lançado. Eu acho que ele não foi lançado pelo Abel, mas foi uma grande aposta Sim, da no Abel Palmeiras. Ferreira. No Palmeiras. Muito falado quando Jorge Jesus vem para o Benfica, ainda estava no Benfica, para o Benfica. Chegou a ser falado, inclusive também, para o Sporting. E acaba no Estoril este ano por empréstimo. Entretanto, já foi embora. Portanto, Este rapaz não já teve um valor de mercado de 16 milhões de euros. Era uma das grandes promessas do É Palmeiras. verdade, na é altura. verdade, é verdade. Eu confesso a minha ignorância, eu não conheço. E sai de Portugal com 9 jogos, Exato. sendo que o Estoril nos 9 jogos em que ele participa só ganha um. Portanto, eu acho que este é um D. É um D, É um a D sério. fácil. É um D a Seguro. É um D seguro para o Temos Patrick que Paulo, mas um acelerar, grande abraço muita para ele, gente. com todo o respeito. Desejamos o melhor na carreira. sério. Do Kvaratskhelia. Agora cortou o cabelo e, portanto, eu acho que isto também ajuda. Mas eu acho que é um jogador que não é mau, não é um péssimo jogador, mas é um jogador que claramente não acrescenta ao Sporting. Eu dou-lhe um C. Eu no primeiro jogo que o vi, nos primeiros jogos que vi quando fomos Também. lá ao Sim, acho que isso foi comum. Acho que isso foi comum a toda a gente. Pá, entusiasmou-me. Mas- Jogador com tração à Eu acho que frente. tem um bom passe longo, é um jogador ativo, mas o Gelson faz lembrar o Gelson Fernandes, o jogador que o Sporting teve, que estava em todo lado, mas não estava em lado nenhum. Não é? Fernandes, o que tu foste buscar. E portanto, eu daria um C. Jogou no Manchester City. Um C+, se houvesse possibilidade. Eu vou dar um C+. D de desilusão. Eu dava um C+, por acaso. Eu vou dar um D porque é o que ele diz. Eu vi-o na pré-época, vi vários jogos do Sporting na pré-época e era um jogador que me parecia. Este gajo vem para esta liga, ou seja, até pela forma
como ele pegava no jogo, com confiança, virava ao jogo. Aparentemente com uma boa meia distância, ainda que não a comprove. Depois, quando em jogos oficiais, não... Sim. acho que a pressão de jogar, porque ou seja, é um jogo que vem da segunda Mas Liga Espanhola. apesar de tudo, não é um jogador que jogue mal, que te prejudique o jogo. É mais pela, ou seja, por aquilo que Estava à tu espera de Expectativas, mais uma vez. Mas pronto, vocês se derem um Eu C, daria um comigo o C. D dá um C. Eu daria um Sim, Dá um sim. C. Até porque ele agora Sim, cortou o cabelo. Dá um C. Agora ali não Conan. consigo ver bem. É o Gislan Conan. É o Conan. O Conan. Eu vou dar um A. O Conan é um A. Eu vou dar um A ao Conan. E agora está na cana por Costa do Marfim, portanto é um jogador. Um A também. Não, e aqui dar o mérito ao Gil Vicente pelas contratações que faz este ano e já na sequência do ano passado. Portanto, Pablo, Luís Teves, Está ali, não Conan, está? Luís Esteves é o penúltimo. está também. E curiosamente sai o Pablo, melhor jogador do Gil Vicente, Sim. e o Gil Vicente E faz não um tinha grande o jogo contra o Conan. Sport. E não tinha o Conan. É que depois fala-se também das baixas do Sporting, mas o Gil Vicente também Não tinha tinha Conan, é verdade. também teve baixas de peso. Exatamente. Não, e o Conan é efetivo, para o nível da Liga Portuguesa, Uhum. acho que sim, acho que é um jogador que vai dar o salto. Características físicas, técnicas, contra o Benfica faz um jogo impressionante. Foi dos que mais ficou na retina e portanto acho que sim, acho que é um A merecido. Luís Soares, um A também. Eu vou dar um S. Tudo Eu daria vamos um falar. S ao Soares. O S de Soares. Eu acho que até por lhe faltar aquela característica que nós falámos há pouco Pinho pé frio. de desbloqueador, eu dava-lhe mas vocês Eu acho que é um pouco pé frio, mas acho eu que é um dava-lhe jogador que um está A. com números Não, avassaladores. eu também Números acho, melhores que mas- a primeira Melhor época do que Gyökeres. a primeira época do Gyökeres. mas E mais do que isso é um Até jogador. e depois pela expectativa, ou seja, aqui tem a ver, toda a gente quando falou de dar 20 milhões do Sporting dar 20 milhões aliás, havia mais expectativa em relação a Ivanovic do que Exatamente. Luís Soares. Exatamente. sim. E efetivamente aqui por esta questão, Mas E também é um jogador muito completo. Eu o acho que peso vem buscar cada clube atrás, tem joga na imprensa. ala, joga na frente. Acho que é um jogador muito completo. Eu acho que eu daria um. Também adoro o Soares. Atenção. mas pronto, SSA, isto é uma opinião, dá S. Depois, Não, o Kivior, não é? é o Kivia. O Kivior daria S. Cá está um patamar acima de Mandaré, que é um jogador muito diferenciado É para esta outra liga. liga. Não... Este é sem dúvida, não é? Sim. Alberto Costa. Alberto daria um A. Acho que não é um SS, mas acho que é um A bom. Eu diria que é Um B. Eu dava um B+. É um B mais, é um bom mais. É um bom mais? Eu diria. Ou seja, porque não punha no lote, ou seja, a importância do Bednarek versus até internamente, Certo. ainda com o Alberto Costa, eu acho que é um jogador É um com ótimo margem de lateral progressão. direito. Completamente. Ioannidis. Ioannidis. Eu daria um A ao Ioannidis. Eu acho que ainda não provou para um A, diria que é um B. Eu acho que a soma este ano de Soares e Ioannidis é superior, a soma é superior à de Gyökeres e Arder, mas materialmente era o que falávamos há bocado. Ter o Gyökeres sozinho faz muito mais a diferença do que os outros dois somados, ainda que acho que o Ioannidis, se tiver um bocadinho mais de espaço, Até pela complementariedade Me entre faria os dar dois. um A ao Ioannidis é que é um jogador que complementa bem o Soares, mas que não deixa de ser um jogador que vem buscar jogo, que joga na ala, se tiver que jogar na ala. Um jogador muito trabalhador e ainda não inteligente. mostrou, porque também não lhe deixaram ainda o justamente suficiente. A percentagem de oportunidades e de ações boas que tem em tão poucos minutos, acho que já justifica um nível superior. Mas Eu aceito vou dar um B também, eu Aceito vou dar um B. Um B alto, um B um B. alto. Aquele larga Bilk, não é? É Lagerbilk. Eu gosto. Sim, mas é um B, eu diria um B. Mas é isso, eu daria um B. Não é mas, titular- não é titular não vou dar um A, indiscutível, não vou não é dar titular um A. indiscutível. Não vou dar um A. Mas para o nível, para o perfil de centrais que o Braga tem comprado nos últimos Sim, anos, o histórico. Ah, sim. para o histórico, Mas aí entras uma vez mais na expectativa. é não isso, é isso. Mas pronto, mas Eu acho que daria é um um B B. porque ele não é titular indiscutível. sim, Muitas vezes sim. joga o Vitor Gomes pela direita e Sim, ele até joga com os três e joga com o Vítor Carvalho No meio. Sedakov, peixe fora d'água, um talento inacreditável, mas a ser subaproveitado. É isso. Portanto, eu diria que é um B em face do talento e não do rendimento. É um B que podia ser um S, Sim. não é? Este aqui é daqueles que tem perfil para ser mais, um mais S. pela desilusão também. Em é um B. função do rendimento, Sim, do talento e não do rendimento. Sim, claramente. O Borja daria um A, Também eu. que é um jogador, também eu acho que estava à espera de um bocadinho mais, mas é um jogador muito vertical também. Mas tem. E contribui muito para golos. Não marca muito, não tem imensos golos, mas contribui muito. Mas ainda agora em Alverca, no Sim. fim do ano, tem um golo que é de. Se não Sim, for sim, o golo tem um do grande campeonato, golo. andará perto disso. Eu daria um A ao Borja. É destes jogadores que o futebol português precisa. Tem algumas limitações, É isso. mas acho que encaixa muito bem neste Futebol Clube do Porto. Um Nolito muito melhor. Exato. Ia dizer Nolito, ia dizer também Diacapel. Eu digo Nolito porque ele também jogava da Sim, sim. direita para dentro. Sim, é um O A. Capel era Borja. mais vertical, sim, sim. esquerdino. O Enzo. É assim, O Enzo eu tinha alguma Começou bem e dificuldade está cada vez pior. porque a seguir vem o Rios e eu acho que o Enzo está um patamar acima do Rios, na Eu minha também opinião. acho. Portanto, tenho que ter aqui algum cuidado.
Eu daria um A ao Enzo ou um B. B. Face às exibições recentes, talvez um B, sim. Pois é, eu estou ali no A- e no bom mais. Exatamente. Porque o Enzo já teve momentos muito bons. Aliás, no início, muita confiança, agressividade, saída de bola. Já teve jogos em que foi muito decisivo, até na manobra, lá está, naquela tal barricada do José Mourinho. Mas depois tem jogos em que com bola Sim, peca. fica a pensar se o Florentino, afinal, Não era bom. se calhar Não fazia falta. fazia falta no Benfica. Portanto, eu vou dar eu B. também dou o B. Mas poderia ser também um. Se fosse há um mês e Aliás, meio atrás, dava um A. contra o Sporting é dele o erro capital que dá o gol ao Sporting. Sim. O autogol que o João Mourinho falava. Exato. O Rios eu daria um C, sobretudo pela expectativa também. E pelo Aqui que tem custou. mais a ver com isso. E pelo que custou. E já teve erros capitais também que deram golos contra o Benfica, em Casa Pia, com o Braga, etc. Eu daria um C. Eu também eu concordo. Esta aqui é a mesma questão da expectativa. É muita parra e pouca uva. Sim, sim. É muito estilo e pouco. Sim, sim. Deditos está acima. Um A, se não um S, um A. Um A. Eu vou dar o A Um A porque seguro. considero sem dúvida o melhor reforço do Benfica. exato. E em função de ter tido também alguma lesão, em função Exato. também daquilo que é a globalidade Sim, da equipa, não poderemos dar o S, mas sem dúvida é um jogador para outros patamares também. O Vallanidis eu daria um B, porque acho que é um jogador que tem muitas capacidades, que pode ser muito melhor do que o Fresnel ofensivamente, mas que ainda não os conseguiu provar e implementar. Também é um jogador jovem. Eu vou dar um C pelo custo neste momento da utilização. Ou seja, o Fresneda, acho que evitou os Fresneda, de certa Sim. forma, serviu para isso. Sim, mas o Fresnel não conseguiu puxar uma bola no fundo, na linha de fundo. Não é? Sim, Quer mas dizer, evitou o rapaz, tanto que ele é titular e o Vagianidis não é. Um C E também. custou 12 milhões, eu dou um C. Eu daria um pronto, um C mais. um Tu C podes mais. dar o B e, pronto, e fazes o Fica, C. é não é? média, fica C mais, está certo. Não sei. Next. Para o Vítor. Para o Vítor. O Ricardo sabe que eu não gosto muito dele. Sim. Eu, em função de termos ido gravar ao Porto, nós depois fomos a Braga ver o jogo contra o Benfica. Minutos antes de Paulo Isso é o pior, Vítor isso é o que me acontece. marcar, Afonso Couto estava na bancada a desdenhar as Tens de vir capacidades. comigo a uns jogos de um clube que nós sabemos, tens de vir comigo para ver se eles marcam mais gols. Portanto, Não, eu também não sou o maior fã. deixo para Eu acho que é um vocês. jogador muito FM, é um jogador muito hype e depois na realidade falta-lhe alguma coisa. Está lá a escola, Barcelona. Sim, A questão é que tu vês. Sim. O rapaz tem essa. É a maioria dos jogadores. Ou seja, tu quando vês tem ali um carimbo, não é? É. Há um carimbo que está lá e é inegável. Mas depois é a consequência daquilo tudo. a Não maior contratação da história do Braga, Exato. que eu continuo sempre a dizer, o Braga com ponta de lança, com um Banza, Sim. que é um ótimo ponta. Com um Banza não estava a 20 pontos do título. Claro. E portanto eu vou ter que dar um C ao Paulo Vítor, ainda que Sim. eu acho que ele tem mais impulsão, mas pelo valor Sim. e pelo que tem dado, ou seja, está a Talvez. disputar a titularidade com o Fran Navarro, ou seja, o Braga não tem ponta de lança titular. Sim. A mim não me gostava dar um B, mas aceito o C. Podemos fechar o C. É isso. Depois temos o Luís O Esteves eu dou A. Esteves, O Esteves eu dou A. fantástico. Um cracalhão. E só não dou S porque não é um jogador que está ao nível mais alto da Primeira Liga, mas é um A, É claro. um A mais, ou até um S menos, mas sim, Um olho uma Opa, vez mais, fantástico. César Peixoto. fantástico. Ivanovic. Grande jogador, Ivanovic, depois lá está. É um D. Eu não sei se dou um D, mas talvez eu dê, sim. Pelo valor. Epá, pois é aquele jogador que sofre por aquilo que. isso, pela expectativa. Vem por um treinador, apanha outro. Isto é aquela velha questão. Era o novo Guiocas E é isso. E depois foi encostado lá ao cantinho, como na sala de aula. com as orelhas de burro. E até Rapaz, começa bem, marca logo no jogo europeu, Sim. fora, pelo Benfica. E tem um bom jogo contra o Nápoles também. e- É um jogo a operar, onde eu acho que é o trunfo do Mourinho para provar que lhe deu uma oportunidade. sim, para depois E acho que voltar foi o a. melhor jogo da época do Benfica, atenção. Sim. E para depois metê-lo novamente lá, onde gosta de o meter, pronto, que é para Sim, um D, mostrar. eu sei. E abdicando de Sheldrup, que podia entrar para aí. Eu aceito o D. É o D. Portanto, Rony Lopes, Ivanovic e Patrick de Paula ali no D. Frault, Kivior e Soares no S, está bem. Tá Parece-me bom. bem. Acho que foi, está uma boa lista. Também se formos rasgados por alguém que gosta muito do riso assim, também é o habitual, também Sim. não há problema nenhum. Pronto. Depois nós vamos partilhar os links para fazerem esta tier list no YouTube. Para quem quiser também, quem também se juntar a esta e dar a sua opinião, será sempre bem-vinda. Exatamente. Pronto. Passando agora ao tema que está agora em dia, Estamos a fechar, não é? saído do forno, que é a saída de Ruben Amorim, que ainda há um dia dizia que era o manager, mas pronto, Agora em já não é termos o da gestão,
Até o comunicado é engraçado. O comunicado é um bocado acusado com isso. Que admitimos o head coach e não o manager. Assim. Portanto, pedia-vos a vossa opinião sobre a saída de Ruben Amorim. Eu posso começar. Também eu acho que sofreu um bocadinho do que estávamos a falar aqui no jogo, que era expectativas demasiado altas. Achava-se que ia ser um Mourinho, que ia chegar, o Mourinho do Porto ou o Mourinho do Chelsea, que ia chegar a revolucionar e fazer uma equipa campeã. Impossível neste United, completamente impossível. Mais impossível quando o United não tem, está com uma grave problema financeiro, não vou dizer crise, mas está com dificuldades financeiras e sem Champions. Uma coisa agrava a outra, é claro, mas não ir ter ido à Champions ainda agravou mais o problema financeiro que já tinha, despediu imensos funcionários do clube no ano passado, toda a gente sabe disso. E eu acho que logo no mercado de transferências que é que eu pulgar atrás da orelha, esperava que este verão fosse a tábula rasa do United e o Ruben Amorim a começar a construir a sua equipa a partir daqui. Estranhei muito quando só contrata 3 avançados e mais nada. E o Diego León para a esquerda que não joga. Portanto, os problemas que estavam no United, 2/3 dos problemas continuaram lá, que era a defesa. Aí contratou o guarda-redes, que também não é mau. Mas a defesa e o meio-campo continuam desequilibrados, continuam com jogadores que não estão àquele nível ou que não estão talhados para aquele sistema. Ainda agora, ontem vimos o United empatar com o Dorgu na posição onde costuma jogar o Mbeumo, quer dizer, não há comparação. E eu acho que o Ruben Amorim vinha com a ideia certa, num contexto errado, e talvez tenha dado um passo maior do que a perna. O que o Ruben Amorim fez no United era o que tinha feito no Sporting, ou queria fazer no United era o que tinha feito no Sporting. Começar do zero, uma equipa descreditada, vender muitos ativos, comprar outros, por quem se dava pouco, e construir uma equipa sem grandes estrelas, mas com uma equipa muito trabalhadora e coletivamente muito forte. Foi o oposto disso. Vê-se melhorias da época passada para esta, não se vêem melhorias suficientes, eu concordo. Não acho que isso seja culpa só do Ruben Amorim, mas acho também que ele não tinha toda a preparação ainda que devia ter. A sua teimosia talvez resulte no Sporting a jogar contra o Aves, se calhar não resulta no United a jogar contra o Leeds, isso viu-se. E ele próprio veio dizer, quando ele diz que quando entrou, hoje em dia percebe que teria feito 75% das coisas diferentes, face a quando entrou no United. E eu acho que isso resume bem o tempo que ele teve no United. Sim, vamos a factos e a números, para onde eu gosto de começar sempre. 63 jogos, 24 vitórias, 18 empates, 21 derrotas. 63 golos marcados, 95 sofridos. É um registro péssimo. Não há outra forma de dizer. Tem momentos icónicos onde fazia lembrar o Amorim do Sporting, desde logo aquela reviravolta com o City incrível, em casa do City, penso eu. A reviravolta época contra o Lyon e o posterior acesso à final da Liga Europa. Acho que se ganha esse jogo, que era entre o 14º e o 15º da Premier League, acho que a história era outra, tinha ganho uma moral e um crédito diferente que o iriam galvanizar junto dos adeptos e sobretudo junto desta estrutura. O que é certo é que começa a época, um mercado de transferências mais catastrófico, a meu ver, por parte do United. Manda logo um pontapé no balde quando é eliminado pelo Grimsby do quarto escalão, no início da época, quando ficou célebre aquela imagem dele a mexer no tablet. No tablet não, na tábua do treinador. Aí eu pensei que era ao fim da linha de Amorim, ou ali ou muito perto, porque colocou em causa jogadores na altura, e normalmente isso é meio caminho andado para se porem a andar, os treinadores. Quando está ali a chegar novembro, ali a fazer um ano se tinha transferido, tem o melhor momento da sua era no United. 3 vitórias seguidas. 3 vitórias e mais 2 jogos sem perder. Faz lembrar como qualquer doença terminal, pouco antes As melhoras da morte. E eu acho que aí Amorim foi precipitado. Eu lembro de uma entrevista dele, já não sei se foi à DAZN, mas penso que sim, onde ele disse algo do género: eu sinto que vou olhar para trás como eu precisei disto para agora chegar aqui. Eu, quando ouvi dizer isso, apenas logo a seguir a um microciclo de algum bom resultado, eu pensei: estás a falar cedo demais. Deixa-te ganhar qualquer coisa, deixa consolidar processos.
para depois efetivamente dizer isso. E pronto, e depois terminou, quer dizer, com empates com Wolves e Leeds, com os Gary Nevilles, como ele fala, com a ruptura com o Jason Wilcox, e a conferência de imprensa de ontem é o culminar É o grito Ipiranga. não havia como continuar. Eu achei que ele, ontem quando ouvi aquilo, pensei, ou vais levar um cartão amarelo muito alaranjado, ou é cartão vermelho. E foi o cartão vermelho. Espero que não lhe aconteça como André Vilas-Boas, que tinha sido a última grande transferência de treinadores, e no campeonato português diz respeito pelo mesmo valor, pensou, 15 milhões, que depois de sair do Chelsea nunca mais foi para um clube igual ou melhor. Espero que não, acho que o Amorim é treinador para isto e para muito mais, acho que foi para um barco muito maior do que ele podia navegar. Aquilo que ele fez no Sporting era muito difícil replicar no United, contexto histórico, contexto de adeptos, de direção. Ronaldo há 4 anos já falava daquilo que são as instalações do United. Benny McCarthy, mais recentemente, falou daquilo que é o United. Ou seja, já são muitas pessoas a falar, a revelar aquilo que é o United enquanto estrutura, enquanto clube. Rangnick também. Portanto, desejo-lhe as maiores sortes. Espero que, caso exista essa tentação de voltar a um campeonato português, espero que não volte já. Espero que continue a dar cartas lá fora, porque acho que é treinador para mais do que a Liga Portuguesa. Tem ali o Chelsea. Será? Não sei se está nessa disposição de aceitar já isso, se lhe fosse proposto. Diria que não. Eu também Mas acho. espero que o próximo passo que der, ele na altura disse, eu só pelo United é que saía do Sporting, que era exatamente o projeto que ele queria. Espero que contenha, não é que contenha a sua ambição, mas que pondere melhor o próximo projeto e que volte a ser o treinador vitorioso que foi no Sporting, porque acho que é o melhor treinador português da atualidade e continua a ser para mim. Sobre o Ruben Amorim, assim, acho que é o final mais esperado, não é? Mas já se vinha a falar há muito tempo que isto poderia acontecer. Curiosamente acontece num momento estranho, que é um momento em que o United se vê com muitas lesões, com jogadores na CAN. E muito perto dos jogadores europeus. Sim. E a 3 pontos do lugar de Champions. Mas também a 4 do 14º, penso. Sim, ou seja, mas a realidade é o que é. Mas a realidade é que é o momento em que o Chelsea tropeçou, ou seja, o Chelsea exatamente pelo mesmo treinador. Está igual que o Chelsea tem quinto lugar. No Chelsea é despedido um treinador o Maresca, que ganha o Mundial de Clubes contra todas as expectativas, ainda que num contexto que todos sabemos que foi o Mundial de Clubes, mas mostra bem aqui também o que é estar em Inglaterra e o futebol em Inglaterra, não é? Porque o Ruben Amorim foi contratado como um treinador de projeto e acredito que foi por isso que ele aceitou ir, não obstante aquilo que já se sabe, que ele gostava muito do United e ele próprio afirmou que era o sonho estar na Premier League e no Manchester United. Mas ele foi contratado para ser um treinador de projeto. Vamos aqui relembrar que o United, só com o Ruben Amorim, agora com este despedimento, gasta 31,6 milhões, 10,9 da transferência, 9 em salários, mais 11,6 se pagarem o restante do contrato. Portanto, para um clube que está financeiramente longe dos melhores dias, fazer ou despedir o treinador neste contexto é estranho. Mas estamos em Inglaterra, volto a dizer. Exato. Em Inglaterra houve logo um grande inimigo de Ruben Amorim desde o início, que foram as lendas do clube. Que em Inglaterra têm muita expressão, como todos sabem, as palavras do Neville, as palavras do Scholes, as palavras do Ferdinand. Nunca caiu o Cantona, nunca caiu no goto de nenhum deles. E isso em Inglaterra tem muito peso, sobretudo num clube como o United, onde estas lendas têm muito tempo de antena, influenciam muito. Tem programas próprios na É televisão. isso, influenciam muito e criam uma pressão muito externa, muito grande para a própria direção do clube. Não esquecendo que o Radcliffe há poucos meses ou há 2 meses dizia que o United era um projeto, o Amorim era um projeto de 18 meses, era para fazer e acontecer, era para dar tempo. A verdade é que chegados aqui, o United faz um investimento que não é de negligenciar, contrata jogadores inflacionados na Premier League, ainda que jogadores que eram adequados ao modelo de Ruben Amorim. Parece que existe sempre a taxa United. Sim. Exato. E depois vemos um Amorim a construir o plantel à sua maneira, com a sua teimosia que já era característica no Sporting. Ou seja, é este o modelo, morre com ele se tiver que morrer, morreu. Sim.
Mas é isso, é no fundo perceber que o Ruben Amorim poderia ter melhorado o United se fosse dado tempo, perceber os projetos de Liverpool, com o Klopp, do Arteta, são projetos de longo prazo até chegar a uma vitória. No Ferguson, historicamente. Sim, mas aí noutros tempos, mas mesmo assim, sim, o Ferguson teve em 15º ou 16º também. São 8 anos até chegar a Sim, ou seja, era preciso tempo, não o teve. As declarações não foram favoráveis ao Ruben Amorim. Aqui em Portugal obviamente era o grande motor de comunicação do Sporting. Toda a gente gostava de ouvir as conferências de imprensa do Ruben Amorim. Aqui no United, lá está, é pressão externa para a direção, para o próprio Ruben Amorim. Houve muitas coisas ditas que só lhe saíram por trás. Foi quando ele se virou para a direção. Sim, acredito que o ter que comunicar em inglês também não ajude. Embora não falo mal quando as inglês, coisas correm. Eu não digo isso, sim, mas não é a mesma tu expressas sempre melhor na tua língua nativa do que noutra língua. Mas a realidade é essa. Foi um projeto que não lhe foi dado tempo. Ele também, os resultados não surgiram e pronto, e acho que acaba aqui o sonho no United. Acredito que possa ter. E oxalá o próximo passo dele seja, como o Ricardo disse, um clube mais estável, com mais capacidade para também construir a equipa que quer construir. Bem, como primeira experiência neste tipo de nível, poderá não. Vamos ver. Sim, Poderá ir para outro campeonato. Tem que dar um passo atrás para dar 2 à frente. Sim, poderá ir para outro campeonato. Mas pronto, para fechar, eu trago só aqui uma história curtinha. Sabem que eu gosto sempre de trazer. Eu podia para passarem o vídeo. E numa altura em que a arbitragem assume protagonismo, no mínimo exagerado e desproporcionado, como já falámos aqui, eu trago aqui esta história que se refere ao período. E podem passar o vídeo, em que a Federação Italiana quis colocar 2 árbitros em campo ao mesmo tempo nos jogos da segunda ronda da Taça de Itália da época 99-2000, de forma a reduzir os erros de arbitragem sob a premissa que parecia simples: mais olhos, mais proximidade aos lances, menos erros. Como curiosidade, o jogo que estamos a ver aqui é o Inter-Lazio, que é precisamente o jogo da lesão do joelho de Ronaldo Fenómeno que o tira que acaba Quase por condicionar o resto da sua carreira. E quase tira da Mas resumidamente, cada árbitro tinha a seu cargo uma metade do campo, devendo posicionar-se mais num dos flancos, enquanto que o colega que estaria no outro lado do campo estaria no flanco oposto. E desta forma, cada juiz ficava responsável por analisar os lances do seu meio campo. E sendo que o outro árbitro só iria ao meio campo contrário, para livres, penaltis, expulsões, outras situações mais específicas. Se uma das equipas estivesse a dominar o meio campo adversário, e aqui neste vídeo até se consegue perceber, o outro árbitro poderia avançar uns 10 ou 15 metros para o meio campo oposto para auxiliar nos lances. Portanto, em teoria, tudo a correr bem, parecia que ia correr muito bem, e só poderia haver um apito para cada lance. O que é que aconteceu logo? E como seria de esperar, o pior cenário confirmou-se. Nos 7 jogos de experiência multiplicaram-se as vezes em que só haviam 2 apitos, sobretudo em lances disputados no grande círculo. Entre eles, um dos árbitros envolvidos nesta experiência é Colina, interessante, sendo que eu li relatos que nesse jogo em que foi ele o árbitro com o colega, só mandou Colina. Outra situação engraçada envolveu o jogador sueco do Bolonha, Klas Ingesson, que não contente com o amarelo mostrado por um dos árbitros após uma falta, correu para o outro lado do campo para reclamar com o árbitro e acabou expulso por acumulações de amarelos. Portanto, no fundo, apesar de sinais promissores, os jogadores andavam bastante confusos, os treinadores muito irritados, e os adeptos não sabiam que árbitro deviam vaiar, e portanto esta experiência não passou disso mesmo. Claro. E ficou por estes 7 jogos da Série A italiana. Muito bem. Que maravilha. Eu tenho uma história sobre um árbitro também, que li esta semana, e calha bem, porque falaste, e é muito rápido, que é o Mark Lattenberg, aquele árbitro inglês que já reformado, mas também lendário. Tirou Portugal do Mundial 98, não é? É possível. Não sei Expulso ao Rui fez. Costa, pensou. Posso estar a ter que estava a apitar um Real Dortmund, e o Jürgen Klopp era o treinador do Dortmund, e o Real ganha 3-0. E no túnel o árbitro vai ter com o Marcelo do Real, acho que foi com o Marcelo, e pede para tirar uma fotografia. Então estão a tirar uma fotografia, o árbitro com o Marcelo do Real, e passa ao Klopp, derrotado por 3-0, e diz: pois, é por isso que perdemos 3-0. E o Mark Lattenberg, enfim, eu não vou dizer exatamente o que ele disse, porque tem umas palavras que eu não posso dizer à mistura, disse: e tens muita sorte de ter perdido 3-0, agora põe-te a andar de ser expulso. Porque ele diz, não admitia que nenhum treinador pusesse em causa o seu profissionalismo, e fora de campo podia usar as neiras. E, portanto, expulsou não, mandou o Klopp embora. Disse que ele só tinha muita sorte de só ter perdido 3-0, e mandou-o embora sem ele expulsado. Esta história. Muito bem, é Marco Bata. Marco Bata. Exatamente. Mas é parecido. É parecido. Pronto, e assim concluímos este nosso episódio, primeiro do ano. Espero que tenham gostado. Já vamos continuar.
Agora com 5 episódios em que o meu cabelo está maior, provavelmente o teu O meu também. mas também é difícil, o mais pequeno é difícil, não é? Exato. Eu estou mais magrinho. Foi o Natal, estás perdoado. E a passagem de ano. Mas pronto, fiquem com este episódio, espero que gostem e até para a semana. Um abraço. Até para a semana, um abraço. Obrigado. Cruzar e o Rabassa a converter 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.